O Evangelho de Lucas. Na primeira madrugada da semana, foram ao sepulcro, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E sucedeu que, enquanto estavam perplexas a respeito disso, eis que se aproximaram delas 2 varões com túnicas que relampejavam. Ficando atemorizadas, inclinando as faces para a terra, eles disseram para elas: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas se levantou. Lembrai-vos do que vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo: É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores, ser crucificado e levantar-se no terceiro dia. E se lembraram das palavras dele. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes. Eram elas, Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago, e as demais que estavam com ela. Diziam essas coisas aos apóstolos, mas diante deles essas palavras pareceram como que tolice, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro, e inclinando-se para a frente, viu apenas as bandagens de linho e foi para a própria casa, maravilhado com o que havia ocorrido. Eu escolhi essa passagem do Evangelho porque o tema da nossa palestra tem muito a ver com isso, que é o tema da morte. Como ontem foi dia de finados, né? Eu resolvi que esse é um tema pertinente para a gente entender um pouco como que é a morte para o espiritismo. Que a morte é uma passagem e que, tecnicamente, a gente não deve temer nada, né? Ou seja, o nosso eu racional compreende isso. Mas o nosso eu sentimental não consegue entender. Como assim a morte é uma passagem? Muitas vezes, para nós que somos espíritas, a gente fala, não, eu não preciso ter medo do meu desencarne. Até a gente usa outra palavra ao invés de morte, né? Desencarne. O que seria desencarnar? Deixar a carne. Então, o tema da nossa palestra hoje tem a ver com isso. O que é a morte para o espiritismo? E eu dividi esse tema em 4 tópicos. Primeiro, a morte na visão espírita. O que seria essa morte? A pergunta 149 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, ele faz essa pergunta para os espíritos. Ele faz a seguinte pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? Olha que interessante, porque a gente tem uma diferença aí do que é alma e do que é espírito. A alma é quando você está, é a junção do espírito com o corpo encarnado. E o espírito é quando você tem ali exatamente só o espírito, não tem um corpo encarnado. E é isso que os espíritos respondem para o Allan Kardec. Volta a ser espírito. Ou seja, o Allan Kardec perguntou o que é a alma, como que se torna a alma depois que a pessoa desencarna. E aí os espíritos falam, né? Volta a ser espírito. Então, é interessante a gente analisar o seguinte, que o desencarne, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa assim, nossa, é uma coisa, dá medo, né? Dá um temor, assim, o que me espera do outro lado. Tem até uma piada que fala assim que todo mundo quer ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer. Porque a gente tem medo. E da onde que vem esse medo do que é o desencarne? Esse medo, ele vem principalmente do nosso princípio de conservação. Todos nós, ao encarnarmos, nós nascemos com esse espírito de conservação. E por quê? Porque é necessário que a gente saiba se precaver diante de certas circunstâncias para a gente poder desenvolver. Então, esse medo que nós temos, por vezes, da morte, do que representa o desconhecido, ele veio exatamente desse princípio da conservação do corpo, que a gente tem que ter para poder ir ultrapassando as barreiras da vida encarnada, né? Imagina uma criança lá, que ela está crescendo e ela não tem esse princípio de conservação. Ela vai se colocar em diversas situações que podem levar ao desencarne dela. E outro problema que a gente tem, ou melhor, problema não, e outro medo que nós temos é porque nós não lembramos o que acontece do outro lado, né? Outra questão também, a gente acredita que o desencarne vai levar a gente para outro lado. Mas, na verdade, o que acontece? Há uma questão de você só muda de estado. Então, em vez de ter aquela matéria, você vai continuar espírito.
As mesmas características que você tinha enquanto encarnado, da sua última encarnação. As pessoas que aceitam o desencarne, e eu digo assim, aceitam no sentido de compreender que o desencarne nada mais é do que uma passagem, elas vão ter esse desencarne de uma forma muito mais tranquila do que aquelas pessoas que têm esse medo e esse temor. Muitas vezes o medo e o temor também está ligado à materialidade que nós possuímos aqui enquanto encarnados, né? Se nós temos uma vida confortável, uma vida material confortável, uma vida, muitas vezes a gente até ouve, nossa, fulano se foi, coitado, nem aproveitou o que tinha. A gente é muito ligado a isso, é como se fosse uma perda, né? Eu vou deixar tudo isso aqui que eu consegui nessa encarnação, tudo isso que é material, e eu não paro para pensar no que eu consegui espiritualmente. Quando a gente tem essa noção de que, espiritualmente, se você conseguiu nessa encarnação evoluir, se você conseguiu nessa encarnação cumprir o que você veio fazer nela, o seu desencarne é muito mais tranquilo. Olha o exemplo que nós temos de Chico Xavier. Foi feita uma pergunta, está no livro que conta a vida de Chico Xavier, e foi feita uma pergunta para ele de quando, se ele sabia quando que ele iria desencarnar. E ele respondeu super tranquilo e calmo: eu vou desencarnar o dia que todos os brasileiros estiverem felizes. E é interessante a gente ver isso porque ele desencarnou o dia que o Brasil foi pentacampeão, né? Então, como o Brasil em si, ele tem essa tradição do futebol, a maioria dos brasileiros estava ali feliz com essa conquista. E ao falar isso, quando ele é questionado, ele apresentou uma serenidade muito grande, o que espantava as pessoas ao redor. Muito grande, porque ele sabia que a missão dele havia sido cumprida. Então, é importante que a gente entenda exatamente que a morte na visão espírita ela é só uma passagem, que não é necessário a gente ter o temor. Muitas vezes o temor também vem porque aquelas pessoas que não cumprem o que elas vieram aqui fazer, né? Porque a gente não está aqui à toa. Eu não estou aqui para eu nascer, viver e morrer, né? Desencarnar. Eu não estou aqui por acaso. Eu tenho alguma coisa para fazer aqui, eu tenho um trabalho para fazer aqui. Se eu não cumprir o que eu prometi, o que eu vim fazer aqui, isso também me causa medo, porque eu sei que lá na frente, o que vai acontecer? Quando eu desencarnar, eu vou estar em débito, né? Gente, o desencarne causa medo, mas a encarnação também deve causar medo na gente. É porque nós não lembramos. Mas quando a gente está prestes a encarnar, muitos de nós, com certeza, o nosso espírito sentiu medo. Porque a encarnação ela é um desafio muito grande. Porque aqui você vai ser tentado a não conseguir ali realizar a sua missão. A todo momento a gente é aí bombardeado, né, por espíritos inferiores que não querem a nossa evolução, por inimigos de outras vidas. Então, da mesma forma que o desencarne nos causa medo, a encarnação também causa. Mas a questão é que a gente não se lembra disso. No livro Céu e Inferno, é interessante, tem uma frase lá que o Allan Kardec coloca, que é assim: cada um morre conforme viveu. Então, se eu vivi uma vida pacífica, a minha morte também deve ser dessa forma. Agora, se eu vivi uma vida desregrada, é por isso que vai me causar temor. Porque uma vida desregrada vai me levar a um desencarne difícil também. E muitas vezes também a gente sabe que muitos espíritos, eles não entendem que desencarnaram, né? E aí eles vão ficando ali, eles não compreendem. Outra coisa que o Allan Kardec coloca no livro Céu e Inferno, e em diversos outros livros dele, é que a morte ela é indolor. Mas como assim ela é indolor? Então quer dizer que uma pessoa que desencarna devido a uma doença ali, ela não vai sentir dor? Não é nesse sentido. Muitas vezes, quando o espírito desencarna, pelo fato dele não entender que ele está desencarnado, as dores que ele sente são como se fossem reflexos do corpo físico dele. Então, o exemplo que a gente tem, quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro, né, a gente tem lá uma representação disso. O espírito André Luiz, ele, quando ele é resgatado, ele sente necessidade de comer e beber água. Sendo que ele é um espírito, e o espírito não tem essa necessidade. Mas por que ele sente essa necessidade? Porque enquanto encarnado era o que ele fazia. Então, na cabeça dele, ali era difícil de continuar sem fazer aquelas ações dele.
As feridas que ele tinha enquanto encarnado permanecem no corpo dele ali desencarnado, porque ele não aceita, ele não compreende o que é o desencarne. Então, muitas vezes a gente também tem que ter essa compreensão, né, de entender o desencarne como essa passagem. O segundo ponto que a gente pode colocar é: para onde vamos após o desencarne? E eu digo que esse aí realmente é o que vai nos causar muito medo. Porque eu não sei, tecnicamente, eu, enquanto estou aqui encarnada, eu não sei para onde eu vou quando eu desencarnar. E eu acho interessante, quando a gente estuda as culturas antigas, se a gente pega, por exemplo, o Egito Antigo, a morte para os antigos egípcios era uma festa. Porque lá eles já tinham uma consciência de que para eles a morte seria uma libertação ali da vida que eles estavam vivendo. Então, para os antigos egípcios, quando uma pessoa morria, eles comemoravam. Por isso que nós temos aí vários e vários escritos que relatam isso, a prática da mumificação que eles faziam, porque eles acreditavam que havia essa vida após a morte. Então já é uma consciência. E isso que eu estou falando aí, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos uma civilização com essa consciência. Então eles acreditavam que após a morte ali, eles iam viver uma vida muito boa. Por isso que eles preparavam todo o ritual e comemoravam a morte de um ente querido. Olha a diferença que a gente vai ter, né, em relação à nossa cultura. Mas a nossa cultura, gente, de ter medo da morte, ela também, esse medo também é uma coisa bem cultural, porque vem ali desde a história, quando a gente pega o que a Igreja Católica pregava. Não é uma crítica que eu estou fazendo à igreja, eu estou contando uma parte da história que é verídica, que, por exemplo, na Idade Média a igreja falava: olha, se você não seguir tudo isso aqui que eu estou dizendo, né, o Papa, se você não seguir tudo isso aqui que eu estou falando que é para seguir, que eu, enquanto representante de Deus, digo que é o certo, você vai para o inferno. Então as pessoas viviam com esse temor de achar que qualquer falta que elas fizessem iam levar elas para um lugar muito ruim. Esse medo que se tinha e esse medo que é herdado. E ele é herdado porque ele é cultural. Além de ser cultural, também nós trazemos isso com a gente. E vem a pergunta: para onde que a gente vai quando a gente desencarna? O Allan Kardec também, juntamente com os espíritos, ele responde: nós iremos para o local onde está a nossa mente, a nossa consciência no momento do desencarne. Eu gosto de citar muito, todo mundo, acho que creio que a maioria que já assistiu, aquele filme clássico lá da Sessão da Tarde, né, O Ghost do Outro Lado da Vida. A cena final do filme, nós temos dois espíritos ali, um já desencarnado e um que desencarna devido aos crimes que cometeu, ele desencarna de uma forma violenta. E aí o que acontece? Pelo fato dele ter cometido vários crimes, quando ele desencarna, nós vemos espíritos inferiores que vêm buscá-lo, e esses espíritos causam esse medo, né? Mas por quê? Porque aquele personagem do filme, ele fez tanta coisa ruim, que quando ele desencarnou, a mente dele estava ligada à inferioridade. Então, por isso que ele é ali meio que arrastado pelos espíritos inferiores. Porque quando ele desencarnou, a mente dele estava se conectada com esses espíritos inferiores. Gente, o nosso pensamento, a gente conecta-se com várias pessoas. Um exemplo que a gente vai ter aí, ó, quando a gente pensa, às vezes, numa pessoa, pode ser uma pessoa que já desencarnou, ou uma pessoa que está encarnada, às vezes, do nada, você está pensando ali naquela pessoa, seu telefone toca e é ela. Ou quando é um espírito encarnado. Ou, às vezes, quando é um espírito desencarnado, você lembra lá de alguém que você gostava muito, que desencarnou, você pensa nela, e dependendo de como você está pensando nela, ou você fica feliz ou você fica triste. Como assim? Se você se lembrar dela nos bons momentos, você se sente invadido por uma energia boa. E naquele momento que você está pensando numa pessoa que desencarnou, o seu pensamento se liga com ela. Da mesma forma quando a gente está encarnado aqui. Por isso que muitas vezes quando a gente tem um inimigo, ou melhor, quando você não gosta de uma pessoa, né, e você ainda não aprendeu a lidar com esse sentimento de não gostar, e você querendo ou não, fica pensando, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo, ao dormir, se você não dorme em paz, o seu espírito, enquanto você está dormindo, vai lá perturbar aquela pessoa que você não gosta. Isso acontece. Por isso que, às vezes, também a gente acorda, pode acontecer o inverso, né? Uma pessoa que não gosta da gente vai e nos perturba também.
E às vezes a gente dorme e quando acorda fala, nossa, eu estou muito cansado, eu não descansei nada. Porque o nosso pensamento estava conectado, às vezes, com uma pessoa que não queria o nosso bem. Por isso que é importante a gente estar controlando o nosso pensamento. Outra coisa também, quando a gente desencarna, muitas pessoas, né, falam assim, não, quando aceitam, né, essa questão do desencarne, eu vou desencarnar e eu vou encontrar meu pai, eu vou encontrar meus parentes que desencarnaram antes de mim, eu quero vê-los, eu quero abraçá-los, né? É um sentimento que nós temos de que ao desencarnar a gente vai encontrar com eles. Não é que a gente não encontre, gente, mas às vezes aquilo ali não é bom. Imagina o espírito que acabou de desencarnar ali, ele ainda não tem aquela percepção que ele desencarnou e supondo que ele vai encontrar ali um ente querido, né? Aquilo perturba ele. Porque muitas vezes a gente vê que os espíritos, ao desencarnar, eles não se encontram com os parentes assim que viveram nessa encarnação. Porque a gente tem aí vários parentes ao longo de várias encarnações, né? Os laços de amor, eles são eternos. Mas se aquilo ali, durante a nossa recuperação, uma pessoa, por exemplo, que desencarnou de um câncer, e lutando contra um câncer, por exemplo, quando ele acorda no mundo espiritual, é necessário que ele tenha um tempo de refazimento do seu corpo espiritual também, que foi ali prejudicado pela doença. Então, não é sempre que a gente vai encontrar parentes. A gente vai encontrar esses parentes se for bom para a nossa evolução, se for bom para a nossa recuperação. Se não for, a gente não encontra. Quando alguns espíritos não aceitam o seu desencarne, não compreendem esse desencarne, eles ficam vagando, né, pela Terra. Uma outra coisa interessante também é que a gente não tem que pensar que ao desencarnar a gente está indo para outro planeta. Não, a gente permanece aqui na Terra, só que a gente vai permanecer em mundos espirituais, né? Então, alguns espíritos eles não entendem que desencarnaram e eles ficam vagando. Tem espírito que acompanha o próprio funeral, tem espírito que fica no cemitério acompanhando ali o seu corpo se desfazendo, sentindo as dores do seu corpo ali se desfazendo, né? Porque ele não quer se desapegar da matéria. E a espiritualidade, os nossos mentores, eles não podem ir até esse espírito e arrancá-lo dali de uma forma abrupta. Por quê? Porque é o espírito que tem que reconhecer o seu desencarne. É o seu despertar que vai acontecer. Então, por isso que muitas vezes, a gente até em casas, né? Por exemplo, se tinha uma pessoa ali que desencarnou em casa e ele não aceitou, o espírito dele fica vagando ali na casa. Por isso que, às vezes, a gente até se sente mal dentro de casa, dependendo do que acontece, porque aquele espírito ele fica ali e aí mora o perigo, porque pode se tornar um espírito obsessor. Às vezes, por exemplo, você tem lá um casal e o marido desencarna e aceita esse desencarne. Dependendo do que acontecer ali com a esposa que está encarnada, e esse marido não aceitar o seu desencarne, ele pode ficar obsediando aquela mulher dele, a sua antiga mulher. Que ele pode não aceitar que ela tenha outro relacionamento, ele não pode aceitar que ela não vá para outro lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado, por isso que é necessário muito fazer prece. E aí eu venho no terceiro ponto. Como superar a partida de um ente querido? Esse acho que é o ponto que mais pega para a gente, né? Como que eu vou superar a morte de uma pessoa que eu amava tanto, o desencarne de uma pessoa que eu amava tanto? Gente, se eu, como espírita, estudo e procuro saber como que é o desencarne, o que eu vou sentir daquele ente querido que partiu é saudade. E a saudade é um sentimento maravilhoso. Não é impedido que nós tenhamos saudades daquele que se foi. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que essa saudade ela não pode virar um desespero. Eu não posso deixar de fazer coisas aqui, né, enquanto encarnado, e ficar desesperado pensando naquela pessoa que se foi. Sabe por quê? Aquela questão que eu falei do nosso pensamento se ligar ao espírito encarnado ou desencarnado, acontece aqui também. Então, supondo eu perdi meu pai. Se eu perdi meu pai e eu não aceito essa perda e eu fico desesperada, triste, eu só penso nele com tristeza, ele vai ficar perturbado lá no mundo espiritual. Eu vou estar atrapalhando ali a recuperação dele. Porque a todo momento eu vou pensar nele com tristeza e a minha energia vai chegar até ele.
Então, essa energia de tristeza chega até ele e perturba ele, porque é uma energia inferior. Agora, se eu lembrar dele nos momentos bons que nós tivemos, eu estou mandando uma energia positiva para ele, uma energia de refazimento para ele. E é muito interessante a gente pensar nisso. Muitas vezes tem gente que vira e fala assim: nossa, fulano perdeu a mãe e nem chorou, vocês viram? Fulano, nossa, tá tão calmo, isso é muito estranho. Na nossa cultura tem isso, né? Porque o fato da gente perder um ente querido quer dizer que eu tenho que ficar lá me desesperando, tanto no velório, quanto no enterro, que eu não posso mais ter vida depois. Se eu for visto, dependendo do ambiente, as pessoas já vão falar: nossa, fulano nem sentiu a morte, né, da mãe, um exemplo. Porque é muito disso, a nossa sociedade gosta de julgar, né? Quer que a gente demonstre aquele sofrimento. Mas as pessoas, gente, é claro que elas vão sofrer de maneiras diferentes. Tem pessoa que realmente sofre dessa maneira, né, mais exacerbada, assim. E tem pessoas que não, que elas sentem a tristeza, mas elas compreendem que aquela pessoa ali que partiu para um lugar melhor. Que é só uma viagem, que é só uma breve. Que nós vamos nos encontrar sempre. Isso aí é fato. Então não tem por que eu ficar triste. Agora, dependendo, eu também posso, enquanto espírita, eu posso, às vezes, né, eu perdi um irmão. E eu sei que aquele irmão, durante a sua vida encarnada, passou por momentos muito difíceis. Foi uma pessoa que foi um alcoólatra, né, um drogado. Eu sei que o desencarne daquele meu irmão vai ser difícil. Eu posso sentir tristeza por isso, mas toda vez que eu lembrar dele, eu tenho que lembrar fazendo uma prece para a recuperação dele, para que ele tenha o seu despertar espiritual, para que ele seja resgatado. Chico Xavier falava que a gente tinha que dedicar 1 hora do nosso tempo ali para fazer prece para os desencarnados, porque eles também necessitam das nossas boas vibrações. Vocês já pararam para pensar? Porque a gente geralmente, quando vai fazer prece, a gente só pensa em quem está aqui encarnado, né? Então eu vou pensar nos meus parentes que estão aqui e tal. Mas a gente, por vezes, não pensa em quem desencarnou. E é por isso que é importante sempre a gente estar fazendo a prece para essas pessoas. Então, superar a morte de um ente querido é eu lembrar dele com aquela saudade boa, é eu pensar nele com boas energias, é eu sempre ter em pensamento os bons momentos que eu vivi com aquela pessoa que se foi. Porque a gente tem que lembrar que aquilo ali é um até breve, não é um adeus. Que o nosso espírito ele é eterno. Quantas e quantas encarnações a gente já não viveu para estar nessa aqui? Quantos e quantos desencarnes nós já não tivemos? Então, nós somos uma grande família espiritual e vamos sempre estar nos encontrando. E aí vem o 4º ponto. Como auxiliar um espírito desencarnado? Foi o que eu acabei de falar. Auxiliar um espírito que se foi, um espírito que acabou de desencarnar. Quantas e quantas pessoas, né, desencarnam a todo momento? De que forma que eu posso auxiliar esse espírito? Através da prece. Isso é tão importante, gente. Através dos bons pensamentos, as boas ações, né, para esse espírito ali que se foi. Eu acho interessante, muitas vezes eu não tenho costume em cemitérios. E aí as pessoas já vêm me questionaram: nossa, porque eu perdi meu pai tem 3 anos e eu não costumo ir no cemitério visitar. As pessoas costumam questionar: nossa, você não vai levar flores, você não vai lá né, assim. Mas sabendo que eu sou espírita, as pessoas questionam. E aí eu pego e falo: mas eu não lembro do meu pai só no dia de finado, só no dia que eu tenho que ir no cemitério, não. Eu lembro dele todos os dias. E eu lembro dele, lembrando das boas coisas que a gente viveu. Eu faço a prece para ele, porque o meu pai ele desencarnou teve um câncer, e ele desencarnou dessa forma, por causa dessa doença. Mas eu não vou lembrar dele nos momentos finais de vida encarnada. Eu lembro dele através das alegrias que a gente viveu. E é assim que a gente tem que lembrar de todos os nossos parentes e entes queridos que se foram. Porque é assim que a gente auxilia eles. Nunca que a gente tem em mente aí, não precisa ter o desespero, né? Essa questão aí
de que só porque desencarnou eu não vou mais ver. É até um egoísmo nosso. Porque se você quer ter aquele espírito encarnado, sempre você está impedindo ali a evolução dele. Se ele já cumpriu o que ele tem que cumprir aqui, por que eu quero manter ele do meu lado? Cada um de nós temos uma missão específica. Eu não posso atrapalhar a missão do outro. Então, eu não posso ser egoísta impedindo ali a passagem do outro, porque eu quero manter ele comigo. Mas eu tenho que ser o quê? Abnegada e mandar essas energias positivas para esse espírito que se foi. Pensar nele com carinho. Porque quando eu penso nele com carinho, eu estou mandando essa energia positiva para ele. Essas boas recordações para ele. E aí eu quero encerrar a minha palestra com uma frase do Emmanuel, que ele fala o seguinte: a própria morte é nova forma de vida. Por quê? Porque quando a gente desencarna, se a gente cumpriu tudo o que a gente tinha que cumprir, eu não digo tudo, né? Se a gente cumpriu aí uns 70%, 80% do que a gente veio fazer aqui enquanto encarnado, ao desencarnar a gente vai para uma colônia espiritual aqui na Terra mesmo, e a gente vai ajudar outros irmãos. Como assim? Quando você desencarna e você vai trabalhar numa colônia espiritual, cada um de nós vamos ter uma função específica. Às vezes eu vou estar numa função que é de um socorro, que eu vou resgatar espíritos, né, que estão aí perdidos, que desencarnaram, que estão em sofrimento e necessitam de mim, e necessitam das minhas energias ali curadoras. Então, gente, a morte não significa esse descanso eterno que a gente tem na nossa cabeça, né? Muito pelo contrário. A morte é uma transição, desencarna essa transição. E eu vou para o mundo espiritual e eu vou trabalhar lá também. Da mesma forma que eu, enquanto encarnado, trabalho aqui. Então, a gente, quando desencarna, a gente também tem que tirar da nossa cabeça que desencarnar é um descanso eterno, né? Essa visão meio medieval aí, católica. Isso não tem, nós vamos continuar trabalhando porque são milhares e milhares de espíritos encarnados e desencarnados que necessitam de nós. Olha os nossos mentores aí, que nós, né, trabalhamos aqui nessa casa de caridade. Foram espíritos que também já tiveram encarnados, que também já cumpriram sua missão, que podem vir a encarnar de novo. Então, em nenhum momento a gente tem que pensar que a morte é o fim. Na verdade, a morte, o desencarne, ela vai ser só o começo. Então, que isso fique na nossa mente, né, que a gente encare o desencarne com um pouco mais de naturalidade. Porque se a gente desencarnou, quer dizer que estávamos encarnados e que Deus nos deu uma oportunidade de vencer ali os obstáculos e os nossos medos para que a gente possa alcançar a nossa evolução espiritual.